Atos capítulo 2, versículos 14 ao 36. As crianças ajudem aí o papai e a mamãe a abrir em Atos. Amém? Atos capítulo 2, versos 14 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha alma exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos, nós vemos aqui que Pedro está a responder a pergunta que foi feita no versículo de número 12. Versículo de número 12, no finalzinho, aqueles que escutaram aquelas maravilhas dos discípulos falando na sua própria língua materna, eles fazem uma pergunta: o que isso significa?
de modo que todos ficaram atônitos, eles ficaram curiosos para saber o que tinha acontecido. E a sua resposta, irmãos, é o primeiro de muitos sermões no livro de Atos. E nós, primeiramente, devemos entender e que o que nós vemos aqui não é, de fato, uma pregação completa. Aparentemente, o que nós vemos é que há um resumo das palavras de Pedro. Até porque no versículo 40, Lucas registra que com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os. Então, provavelmente nós temos aqui um relato resumido da sua resposta. Mas independente disso, irmãos, o que nós possuímos aqui em mãos é algo glorioso e suficiente para nós. Deus revelou aquilo que estava na sua palavra através dessa pregação. De modo que esse texto, irmãos, pode ser dividido em duas partes. A primeira que compreende os versículos 14 ao 21, onde Pedro destaca a promessa de Deus do Antigo Testamento sendo concretizada aqui no livro de Atos. E a segunda compreende os versículos 22 até o versículo final, o versículo 36, que exalta justamente a divindade do Messias. E esse Messias é o Senhor Jesus Cristo, que continua vivo. De modo, irmãos, que a ideia central dessa passagem, basicamente, é que a promessa do Pentecostes revela mais ainda a glória de Cristo. Então, nós nos basearemos nessa divisão no decorrer do sermão. Amém? Dito isso, depois dessa breve introdução, nós podemos ver, irmãos, que os versículos 14 ao 21, inicialmente Pedro explica e defende as ações dos apóstolos. A intenção de Pedro aqui, irmãos, é justamente explicar o que estava acontecendo ali. E isso se dá porque alguns judeus da multidão que viram os discípulos de Jesus falando em línguas que eles provavelmente não conheciam, mas que eram línguas justamente da terra natal daqueles que ouviam, que eram de outros locais. E Pedro diz que, olha, versículo 13, o que vocês estão vendo aqui não é nada do tipo que vocês estão achando. Eles não estão embriagados. Não é nada disso. E ele assegura essa questão para a audiência, justamente dizendo que ainda era cerca de 9 horas da manhã. E era muito cedo, irmãos, para o costume da época. Os judeus, eles não costumavam beber nesse período. Até 9 horas da manhã é muito cedo. Então, ele diz que, na verdade, o que está acontecendo aqui é algo grandioso, é algo maravilhoso, é algo que já tinha sido predito pelos profetas no Antigo Testamento. É uma promessa se realizando aqui. E o Pentecostes, irmãos, significa que, basicamente, os últimos dias chegaram. É isso que o versículo 17 explica. E Pedro diz ali que o profeta Joel, especificamente no capítulo 2, já tinha profetizado que esses sinais miraculosos iriam acontecer, né? A partir do derramamento do Espírito nos últimos dias. E de acordo com o Antigo Testamento, os últimos dias, irmãos, eram os dias da nova aliança e da nova criação. Então, o que Pedro está fazendo aqui, essencialmente, é que ele está ensinando à multidão que as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo a partir do Pentecostes. De modo que ele vai dizer, basicamente, se você puder abrir a palavra do Senhor em Joel, para nós vermos o que Joel está dizendo, no capítulo 2, nos versículos 28 ao 32, Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, em vez, nós vemos que Joel diz isso, mas quando olhamos para o relato de Pedro, ele cita justamente essa mesma profecia, só que ele não cita da mesma forma. Ele começa dizendo, nos últimos dias, como indica aí o versículo 17. Isso quer dizer, irmãos, que quando Cristo subiu aos céus, e quando o Pentecostes ocorre, ou seja, a descida do Espírito Santo, nós vemos então ali o início dos últimos dias. É justamente como Paulo declara ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, que esse foi o grande sinal para mostrar para a população, para o povo de Israel, de que os últimos dias tinham iniciado. Não existe sombra de dúvida sobre isso. De modo que Paulo diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, é justamente o reflexo do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, onde ele diz que o reino do Senhor chegou e, consequentemente, os últimos dias também. Então, o Pentecostes, irmãos, significa que todos podem conhecer a Deus intimamente e todos eles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido. Basicamente, é isso que os versículos 17 ao 21 estão dizendo. De modo que Joel predisse o dia em que todo crente, de toda língua e de toda nação, seria um profeta. Olha só. E Pedro cita Joel dizendo que todos os servos de Deus profetizarão. Uau! Como assim? E, de fato, irmãos, embora Deus, e nós sabemos disso, embora Deus designe algumas pessoas para o pastorado, para a pregação da palavra, basicamente todo crente é chamado a ensinar a palavra de Deus de alguma forma. Então, quando nós olhamos até mesmo para o Antigo Testamento, nós vemos em Números que Moisés ali, exausto de liderar, então é escolhido ali alguns anciões que foram designados, homens esses cheios do Espírito, e é dito que eles profetizaram. E quando algumas pessoas ficaram incomodadas com o que os anciões estavam fazendo, é dito que eles reclamaram para Moisés, e Moisés responde assim, Números 11, versículo 29, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Incrivelmente, aquilo que Moisés tanto almejava, e sobre o qual o profeta Joel profetizou, né, já tinha anunciado no Antigo Testamento, esse momento chegou a partir do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Deus capacitou o seu povo, irmãos, para a sua obra, para a obra de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é o que nós vemos aqui. Nós vemos no capítulo 2 os discípulos pregando o Evangelho, falando das maravilhas de Deus em outras línguas, línguas de outros povos, de outras nações. Então, ao destacar isso, Pedro está dizendo que todo crente tem o dom de profecia, né?
Não, ele não está dizendo isso, irmãos. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todo crente tem o dom de profetizar. Em vez disso, ele quer dizer que todo crente compartilha o privilégio e a responsabilidade geral de pregar o Evangelho. De modo que você consegue pregar o Evangelho sem ser um pastor. Não é verdade? E essas pessoas, irmãos, eram capazes de conhecer a Deus intimamente e foram comissionadas para falar de Deus intimamente. Agora, nós o conhecemos por meio de Jesus Cristo e podemos crescer baseados nesse conhecimento que nós temos hoje da palavra. Então, Lucas, no livro de Atos, nos mostra justamente o progresso da pregação da palavra de Deus. É porque os crentes todos pregavam que a igreja crescia. Nós vemos diversos relatos, principalmente no livro de Atos, dos crentes pregando o evangelho e vidas se convertendo. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 4 diz: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não diz alguns, mas todos aqueles que foram dispersos. Mais tarde, Paulo vai dizer, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Paulo também diz em Romanos, no capítulo 15, versículo 14, o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, e olha só, aptos para vos admoestardes uns aos outros. E, finalmente, Pedro exortou os crentes a estarem prontos para ensinar os incrédulos. Ele diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, estando vós sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Olha só. Então, irmãos, todo crente, absolutamente todos vocês, têm, de fato, a obrigação de pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho que eu me refiro aqui, não necessariamente tem que ser a pregação do Evangelho que nós fazemos formalmente, né? No culto à noite. Não. O simples fato de você ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor é uma pregação. Você está falando do Evangelho, você está apresentando a obra de Cristo. É de todos os crentes essa responsabilidade. De modo que o Pentecostes, irmãos, significa que todo crente pode conhecer a Deus verdadeiramente e deve torná-lo conhecido. A promessa do Antigo Testamento foi cumprida. A pregação do Evangelho não está limitada, irmãos, a um povo, a somente o povo de Israel. Não, ela se expande e todos começam a pregar o Evangelho para os gentios e essa pregação alcança nós, gentios também. E nós estamos aqui propagando, pregando, divulgando a palavra do Senhor, as verdades que o Senhor Jesus nos revelou. De modo que, dito isso, nós podemos agora adentrar na segunda parte. O propósito de Pedro era justamente justificar e brevemente explicar que o que estava acontecendo era uma promessa do Antigo Testamento. Então, ele conclui essa primeira parte e ele adentra numa segunda parte, onde ele vai, tendo explicado a promessa dada por Joel e o seu cumprimento, ele agora descreve a vida e o ministério de Jesus. E no versículo 33, ele relaciona o Pentecostes com a ascensão de Cristo. Ele junta os dois. E percebam, irmãos, olhem como isso é interessante. Percebam que quando Jesus sobe aos céus, o Pai dá a ele
o Espírito Santo. E ele promete o Espírito Santo, ele já tinha feito essa promessa lá em João, no capítulo 14. Especificamente no versículo 16, o próprio Senhor Jesus diz, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, a descida do Espírito Santo foi encaminhada por causa da ascensão de Cristo. Cristo orientou os discípulos para que eles continuassem em Jerusalém. E ele disse, vocês vão continuar em Jerusalém, porque quando eu subir, dentro de alguns dias, o Espírito Santo vai descer e vocês serão revestidos de poder. Então, aqui também se cumpre as mesmas palavras que Jesus já tinha anunciado alguns dias antes disso. E Pedro chega a esse ponto articulando, irmãos, essas verdades gloriosas sobre Jesus. E ele aponta para a encarnação, para a morte, para a ressurreição de Cristo. Isso é interessante, porque nós podemos examinar pelo menos 4 pontos aqui, 4 argumentos que Pedro usa para falar dessas verdades do Senhor. E, em primeiro lugar, ele começa falando da humanidade de Jesus. Ele diz, no versículo 22, olha só, ele diz assim, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, ele estivesse, olha, Jesus Cristo, o Nazareno, vocês o viram, ele nasceu lá em Nazaré, vocês têm conhecimento disso, vocês viram que ele fez sinais e maravilhas que validaram o seu ministério. Ele não fez isso escondido, ele fez na frente de muitas pessoas. Ele estava aqui, em figura humana, e o seu ministério foi conduzido aos olhos dos homens. Jesus, de fato, estava aqui. Ele era um homem como nós. Esse é o primeiro argumento de Pedro. De modo que, em segundo lugar, logo em seguida, no versículo 23, Pedro descreve a morte de Cristo. E ele enfatiza tanto a soberania de Deus, quanto a responsabilidade do homem que envolvem a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação. Porque a sua morte, irmãos, fazia parte do plano eterno do Senhor. Mas o povo judeu não conseguia conceber isso. Eles acreditavam que um Messias viria, mas como é que eles poderiam acreditar em um Messias que tinha sido morto? Essa é a grande pergunta deles. Mas como é que esse homem pode ser o Messias, o nosso Salvador, sendo que ele morreu? E ele ainda morreu crucificado. A pior morte que existia naquela época. Como é que esse homem pode ser o Messias? Isso se dá, irmãos, porque eles esperavam alguém que seria vitorioso, poderoso, que dominaria todas as nações, que seria um libertador militar. Então, Jesus tinha sido crucificado, irmãos, em meio a muita vergonha e agonia. Como é que ele poderia ser o Messias? Com certeza eles perguntaram. Só que Pedro mostra que Jesus entregou a sua vida em cumprimento do plano soberano de Deus, que propôs reunir todas as coisas sobre ele. É o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 10. Cristo reuniu tanto as coisas do céu como as coisas da terra nele mesmo. E esta verdade deve dar aos cristãos a firme certeza de que Deus está verdadeiramente no controle de toda a história. O Senhor não foi pego de surpresa, irmãos. Deus não enviou o Senhor Jesus Cristo, Deus não enviou o seu próprio Filho para ver como é que os homens pecadores iriam responder a Ele, diante de tudo que Ele falou. Nem mesmo considerou a crucificação como uma mera possibilidade.
deixa eu enviar o meu filho para ver se ele vai ser crucificado ou não. Não, nada disso. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus desde a eternidade. Ele foi enviado para morrer, mas também para ressuscitar. De modo que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas também, em terceiro lugar, como os versículos 24 ao 32 indicam, Pedro conta ao público sobre a coisa incrível que Deus fez. Além de Deus ter enviado, de fato, Jesus para morrer, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E o versículo 24 destaca isso. Jesus ressuscitou porque a morte não tinha poder sobre ele. Ele a venceu ali. Ela não poderia o segurar. Cristo era o prometido do Salmo 16. De modo que é como se ele estivesse dizendo ali nos versículos 19 ao 31, e você pode examinar, é como se, quando ele compara com Davi, ele diz assim, olha, faça uma comparação de Jesus e uma comparação de Davi. E quando ele fala de Davi, nós temos que lembrar que Davi foi o grande rei. Então, ele não poderia deslizar. Se ele falasse mal de Davi, corria o risco daqueles homens, quem sabe até mesmo atentar contra a vida dele. Mas ele diz, olha, visite cada um dos túmulos, vá no túmulo de Davi. Quando você for lá, você vai ver que o túmulo dele estão os seus restos mortais. Mas se você for para o túmulo de Jesus, você vai ver que vai estar vazio. Existe uma grande diferença aqui. Enquanto um está morto, o outro ainda está vivo hoje. Isso aconteceu porque Jesus é o grande Messias que ressuscitou pelo poder de Deus. Ele é maior do que Davi. E é interessante, irmãos, que ele destaca, esse mesmo Cristo é de quem nós somos testemunhas. Esse mesmo Cristo é por causa dele que nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E isso aconteceu porque nós estamos aqui para mostrar que ele vive. E ele de fato vive, e as suas promessas se cumprem diariamente. Ele vive, ele não está morto. E em último lugar, Pedro aponta para a realidade última, de que Cristo reina. Ele não apenas está vivo, mas os versículos 33 até o 35 declaram, até o 36 declaram que Cristo reina ainda. E ele cita justamente o Salmo 110. E o Salmo 110 também é um salmo davídico. De modo que o versículo 1, irmãos, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse salmo, irmãos, é uma tipologia davídica. Ele é um salmo messiânico. Quando Davi retrata esse salmo, ele está apontando para alguém que viria. O próprio Davi estava aguardando o cumprimento desse salmo. Ele estava falando de um descendente, como indica o versículo 30, de um descendente que viria depois dele. E ele previu o Senhor ascendido de alguma forma. Ele ansiava por alguém maior do que ele mesmo, alguém que estaria exaltado à destra do Pai. De modo que é importante, irmãos, que nós lembremos que Jesus também citou esse salmo. Se você abrir lá em Lucas, capítulo 20, versículo 41 a 44, Jesus aponta para si mesmo como aquele que se sentaria no trono para sempre. Ele usou esse mesmo salmo aqui, né? Então, concluindo, no versículo 36, Pedro chama os seus ouvintes a refletirem sobre o claro ensinamento do Antigo Testamento acerca da identidade de Jesus. Ele diz no versículo 36 de Atos 2, estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Nós vemos aqui que Pedro encerra essa primeira parte do seu sermão com um argumento repleto de passagens bíblicas. Ele basicamente está usando o Antigo Testamento para demonstrar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Ele está apontando para o fato de que Jesus é maior do que Davi. Ele aponta para o fato de que Jesus é o Messias de Israel. Ele aponta para aquele que morreu, mas que não permanece morto. Ele está vivo ainda hoje. Toda a casa de Israel deve entender que o Pentecostes aconteceu por causa da ressurreição e da ascensão de Cristo. Então, o intuito de Pedro é mostrar, olha, o que vocês estão vendo aqui não é fruto de bebida. Eles não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é porque o Senhor, nosso Deus, está cumprindo as suas promessas. De modo que, dito isso, nós temos pelo menos duas aplicações breves aqui desse texto. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos perceber que todos os crentes são chamados para pregar o Evangelho. É como eu ressaltei desde o início. Nós temos que amar o fato, irmãos, de que todos nós estamos incluídos na missão que a igreja recebeu em Atos, no capítulo 1, versículo 8, de pregar a todas as criaturas. Então, nós devemos entender que não apenas eu, mas todos vocês têm essa missão. Não apenas os jovens, mas também os idosos. Não apenas os ricos, mas também os pobres. Não apenas os doutos, mas também os indoutos. Todos eles devem e podem pregar o Evangelho a toda criatura. Ninguém está preso a ser um mero observador do Evangelho. Se você está satisfeito em constantemente apenas se relegar a ouvir a palavra, saiba que você também tem a oportunidade de propagar esta palavra, até mesmo nas suas conversas diárias. Se você crê em Cristo, você participa da missão que o Rei Cristo, Jesus, te comissionou. Ele o capacitou pelo seu Espírito para falar da sua glória, para o benefício do mundo. De modo, irmãos, que o Senhor não chamou apenas os pastores. O Senhor não chamou apenas os presbíteros. Não chamou apenas os diáconos. Mas o Senhor, embora chame esses líderes para exercer a primazia na pregação e tomarem a frente nisso, a pregação e o ensino do Evangelho são destinados a todos os crentes. Pedro diz para estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da nossa esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Portanto, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho. Se você tem essa oportunidade é porque Deus te concedeu. Não ignore, seja mesmo em conversas ou até mesmo em pensamentos, onde nós achamos que, não, será que essa missão deveria ser do pastor? Não, essa missão também é sua. Se Deus te conceder a oportunidade, pregue o Evangelho. Em segundo lugar, perceba que Cristo reina ainda hoje. Essa é uma das grandes mensagens que Pedro dá, principalmente aqui no versículo 36. Ele diz, estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É interessante que Pedro não suaviza a mensagem. Pedro faz questão de dizer, vocês que crucificaram Jesus, por causa da incredulidade de vocês é que Jesus foi crucificado. De modo que ele declara que não há mais alguém, na verdade que não há alguém mais nobre do que Jesus, até mesmo Davi. Ele diz que Jesus é rei, portanto as pessoas devem se submeter a ele. De modo, irmãos, que Pedro não tentou aqui
passaram uma imagem de que Deus é um rei bonzinho. Ele é claro em afirmar quem é o rei e eles devem reverência e temor a ele. De modo que nós precisamos recuperar, irmãos, o temor reverencial do Senhor. Nós não devemos levar a nossa vida como se fosse apenas sem grande importância, como se Deus não se preocupasse com os nossos pecados. É interessante quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 6, versículo 14 ao 17, descrevendo Jesus, e João diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É dito que no último dia o Senhor julgará. E o Senhor, irmãos, julgará com vara de ferro. É dito que aqueles que não confiaram no Senhor, que não creram nele, fugiram e pediam para que os montes caíssem sobre eles, para que eles pudessem fugir de Jesus. Mas eles não poderiam. Cristo foi morto, o seu testemunho foi desprezado, a sua pureza foi pisoteada, a sua verdade foi ignorada nesta terra. Mas um dia, esse mesmo Jesus, misericordioso, reinará com vara de ferro e os homens mais poderosos se esconderão dele. Nós devemos entender, irmãos, que Jesus não reina hoje como um tirano, mas ele reina como um rei justo e poderoso, que ele sentencia aqueles que se colocam em oposição a ele. Diante dessa verdade, nós não podemos considerar que o pecado seja mera bobagem. Todo pecado é um pecado contra Deus. De modo que, naturalmente, se nós fomos resgatados por Cristo, nós já não vivemos para o pecado, mas nós vivemos para Cristo. Portanto, reverencie-o, confesse o seu pecado constantemente ao Senhor. Essa é a mensagem de Pedro. Ele diz: esteja absolutamente certa, tenha certeza disso. Jesus é o Rei que vive e governa, e um dia ele voltará para julgar a todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos, diante dessas verdades. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós nos deparamos, Senhor, com a Tua palavra aqui lida e exposta. E nós vimos, Pai, como o Senhor se manifestou ali para aquela multidão por meio da pregação de Pedro. Nós vemos o apóstolo constantemente declarando que o Senhor vive. O Senhor não está morto, o Senhor não é como os patriarcas que morreram e que ainda hoje se encontram com o seu corpo em terra. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Pelo poder de Deus, o Senhor reina hoje, mas o Senhor ainda voltará um dia para julgar todas as coisas. Que o Senhor nos conduza nesse entendimento, que nós percebamos, Pai, que o Senhor ainda está aqui vigilante e de que nós não podemos considerar que o Senhor ignora, Pai, os nossos pecados, mas o Senhor os vê e o Senhor deseja com que nós
possamos nos arrepender deles. Conduz, Pai, os teus servos, assim como o Senhor conduziu a igreja desde os primeiros séculos. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.